Católico, casado e pai de família, há 10 anos respondeu ao chamado de Deus para dar origem ao Congresso dos Homens Adoradores, uma missão que desde então tem conduzido milhares de homens a um caminho de conversão, de adoração e de renovação da vida cristã. Dessa mesma inspiração nasceu a Comunidade Católica Nova Tenda de Davi, ampliando o alcance dessa obra por meio da formação de discípulos missionários apaixonados pela presença de Deus e comprometidos com a missão da Igreja. E com vocês, Radames. Acolha o profeta desta cidade. Fica de pé, meu irmão. Vamos rezar pela vida do Radames. Estenda sua mão na direção do Radames aqui na frente. Todo homem ousado na fé precisa das nossas orações. E aqui na frente de vocês tem um homem ousado. Um homem ousado e usado por Deus. Então nós pedimos ao Senhor, abra sua boca, reza. Depois de tudo que nós vivemos nesse dia, você pode rezar. Estenda sua mão, reze pelo Radames. Te pedimos a graça do Espírito Santo de Deus sobre a vida deste homem, deste profeta desta cidade. Aquele que Deus levantou nessa terra para falar em teu nome, para profetizar em teu nome, para levantar um povo de adoradores. Adoradores que agradam o coração de Deus. Famílias que agradam o coração de Deus estão sendo levantadas nessa terra através da ousadia e do profetismo deste homem. Jesus, o que te pedimos nessa tarde é que envie o seu Espírito Santo sobre a vida dele. Dê unção, dê autoridade, dê poder do alto sobre a vida dele, para que ele possa falar em teu nome e impactar os nossos corações. Que seja derramado sobre nós o carisma da comunidade, Nova Tenda de Davi. Nós queremos beber deste carisma nessa tarde. Por isso, Senhor, dê a ele a graça de jorrar sobre todos nós esse carisma que está nascendo como um bem para a igreja. Por isso pedimos, Deus, a graça e o poder. Proteja a vida dele, que os anjos protejam e guardem a sua casa, a sua família, a sua esposa, seus filhos, e que o inimigo não venha de forma alguma tocar na vida, na saúde, em nenhuma das áreas da vida dele e da sua casa. Pedimos pela comunidade Nova Tenda de Davi, que o Senhor possa guardar esse carisma, que o Senhor possa fazer esse carisma crescer em maturidade e espiritualidade diante da tua graça. Tudo isso nós oramos e pedimos pela intercessão da poderosa Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria. Amém? Amém. Quem está vivo, dá um glória a Deus. Amém. Aleluia. E nós vamos encerrar com essas cadeiras para cima, combinado? Porque a esposa de vocês, a nossa esposa, está acompanhando nós ao vivo. E está vendo assim, meu marido está transformado, porque não é possível um negócio desse. Meu marido num retiro desse, num congresso desse, pulando com a cadeira para cima. Mulherada que está em casa, você vai receber um marido novo. Amém? Meus irmãos, para encerrar, na sequência temos a adoração de encerramento, de cura, de libertação ainda mais. Eu tenho certeza que, da forma que eu e você chegamos aqui, nós não vamos embora daqui do mesmo jeito. Sim ou não? Sim ou não? Eu quero falar um pouquinho sobre reconstrução de tenda e sobre presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter presença de Deus 24 horas por dia na nossa vida. Lendo, rezando. A palavra tenda, biblicamente, significa, tenda é o lugar de presença de Deus.
E a primeira tenda, filho, é o seu coração. A primeira tenda que precisa ter presença de Deus é o teu coração. Você não saiu da sua casa para não ter essa presença de Deus. Mas antes disso eu vou pedir um grande favor. Eu vou pedir para quem está circulando, para quem está desconcentrado, que se sente um pouquinho, só é 15 minutos. É uma palavra profética que eu quero lançar para vocês, para nós. Nós somos guerreiros, sim ou não? Sim ou não? Então, nós aguentamos mais 45 minutos. Sim ou não? A palavra tenda aparece na Bíblia 248 vezes. Entre o Antigo e o Novo Testamento, logicamente mais focado no Antigo Testamento. A palavra tenda você vai encontrar em 43 capítulos e 20 livros. Porque a tenda me arremete eu e você à presença de Deus. E de novo, a primeira tenda que Deus precisa habitar é na minha vida e na tua vida, é no meu coração e no teu coração. Porque a presença de Deus é o lugar onde eu sou restaurado. Bate no seu peito e fala: presença de Deus. Fala com firmeza: presença de Deus. Mais forte: presença de Deus. É o lugar onde eu sou restaurado. É o lugar onde eu sou restaurado. Presença de Deus. Amém. Quando Deus levanta homens, a tenda caída se ergue. Quando existe um homem adorador de verdade, filho, não existe família destruídas, não existe filhos destruídos. Quando Deus levanta homem adorador, Deus reconstrói tendas, Deus reconstrói família, Deus reconstrói a sua casa, Deus reconstrói sua saúde, Deus reconstrói o seu financeiro. Mas para isso você precisa estar na tenda, na presença de Deus. Você precisa chegar na sua casa, tirar os sapatos antes de você entrar na sua casa essa noite. Chama ato profético. E entrar com a sola do seu pé na sua tenda, aonde você é presença de Deus. Porque eu e você, filho, precisamos ser presença de Deus lá nas nossas casas, no nosso trabalho, na rua, no jogo de futebol. Nós precisamos ser presença de Deus, filho. Aonde que menos habita Deus, você tem que estar lá sendo presença de Deus. É pertença. Diga comigo: pertença. É pertencer a algo, é pertencer a Deus, é presença de Deus. E quando você chegar hoje na sua casa, com o teu rosto resplandecente da glória de Cristo, você vai tirar o seu sapato, sua meia, porque você tem pessoas que vão estar te esperando ansiosamente, e você vai entrar com a sola do seu pé, com as plantas do seu pé, na tenda da sua casa, e rezando uma Ave Maria com a sua família, amém? Amém? Isso é ato profético, filho. Agora que nós começamos a entender um pouquinho sobre tenda, que é uma palavra muito profética, muito forte. Eu quero dizer para você, filho, que Deus falava: eu vou levantar homens para levantar tendas. Repita comigo: eu vou levantar homens para levantar tendas. Deus está te levantando. Deus te levantou, filho, durante esse dia, para que você possa levantar tendas na sua vida. Porque muitos de nós chegamos aqui ontem, hoje, com as tendas destruídas.
E agora eu quero que você pegue a palavra. Você vai pegar a sua palavra em Amós, capítulo 9, versículo 11 ao 15. Eita, Radames, primeiro foi Crônicas, agora é Amós. Que eu falei, Levítico. Que eu falei, né, Neumar? Tenda no Antigo Testamento é onde que mais tem presença. Amém ou socorro? Socorro, na Bíblia Ave Maria, página 1242. Promessas de restauração. Ouve a promessa de Cristo para mim e para você agora, nesse final de dia, para você ir embora com o seu coração ainda mais fervoroso. Naquele dia, hoje, levantarei a cabana arruinada de Davi. Cabana é tenda. Repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e reconstruirei como nos dias antigos. Palavra do Senhor. Dá um beijo nessa tua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, beija a tua mão então, pelo menos a mão. Amém? Nesse versículo 11, 3 palavras que me chamou a atenção e me mexeu. 3 ações proféticas, filho. Eu levantarei. Deus faz a promessa, eu levantarei. Nesse dia, a palavra fala naquele dia, no Antigo Testamento, nós estamos vivendo um novo momento, uma nova tenda, uma nova aliança, uma nova adoração, presença de Cristo vivo, porque no Antigo Testamento, existia uma arca da aliança que representava Deus na terra, e na época de Moisés, a arca da aliança que ficava na sala dos santos, dentro da tenda, separada por um véu, só podia entrar uma vez por ano o sacerdote. Essa tenda ela foi destruída. O profeta Amós profetiza, no ano de 750, 760, que a tenda do Senhor seria reconstruída para adoração. E quando o rei Davi chega em Jerusalém para instaurar a capital de Israel, a primeira coisa que rei Davi fala e pede: restaura a tenda de adoração. Só que agora não é uma vez por ano que o sacerdote vai entrar. Agora no meu reinado, essa tenda vai ficar aberta 24 horas por dia, 360 dias no ano. E naquele momento os levitas começaram a cantar e dançar e adorar o Senhor, que era representadas pela arca da aliança. Um novo momento de adoração se findava. Mas quando veio Jesus, veio a nova aliança, filho. E Ele se deu por nós e para mim e para você. Então agora não é mais a arca, agora é Jesus vivo na Eucaristia. É Jesus presente, como daqui a pouco Ele vai estar aqui com nós novamente. Então já não é a arca, é Jesus Cristo vivo na tenda, filho. É a nova adoração, repete comigo, nova adoração. Nova adoração. Nova aliança. Novo homem. Nova família. Nova adoração. Nova adoração. É isso. Ei, eu vou restaurar o que caiu. Eu vou reconstruir o que foi quebrado. Nesses 2 dias que nós estamos vivendo de congresso, Deus fez a promessa, em momentos de orações: Deus, vou levantar homens para levantar tendas, vou restaurar o que caiu, vou reconstruir o que foi quebrado.
profeta Amós, quando ele é escolhido para ser profeta, era um homem simples, do campo. Profeta Amós, o livro do profeta Amós são 9 capítulos, é o terceiro profetas menores da Bíblia. E aqui eu quero que vocês prestem atenção nesse pedacinho que eu vou falar com vocês. Naquele momento Israel vivia prosperidade, estava tudo certo com Israel. Naquele momento tinha prosperidade, tinha culto para Deus, tinha holocausto para Deus. Quando você olhava para tudo aquilo, filho, Israel estava vivendo um dos melhores momentos daquela comunidade. Mas quando Deus olha para aquele povo, quando Deus começa a analisar aquele povo, Ele convoca o profeta Amós e fala: eu vou acabar com esse povo. Mas como? Mas como, Radames? Deus chamando um povo que tinha prosperidade, mas não tinha a presença de Deus. Tinha culto, mas não tinha caráter. Por isso que Deus corrigia caráter agora de manhã em nosso meio. Tinha altares, mas não tinha adoradores verdadeiros. Nós temos missa, mas nós não participamos. Nós temos adorações, mas nós não vivemos adorações. Nós temos confissões, 7 sacerdotes ali fora, mas nós não vivemos a confissão. Nós temos Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, mas nós não vivemos a Eucaristia. E Deus olhou para aquele povo de Israel e falou: chega, eu vou acabar com esse povo. E dos 9 capítulos, Ele tirou o versículo 11 do capítulo 9, para no final fazer a promessa para mim e para você: eu vou restaurar uma tenda de adoração, eu vou restaurar a tua vida, desde que você volte os seus olhos para mim, a partir de hoje. A tenda caída, filho, é o casamento que perdeu o brilho. É altar abandonado. É vida espiritual que desmoronou. Altar doméstico na sua casa apagado. Você não reza na sua casa. Você não tem coragem de pegar um terço dentro da sua casa, mas você tem coragem para ficar perdendo tempo no celular e na televisão, assistindo porcaria. Você não tem coragem para entrar na tenda, e eu quero desafiar você, homem, a entrar na tenda de forma verdadeira a partir de hoje. Porque aqui, dentro da tenda é maravilhoso, mas nós temos combate aí fora, amém? Porque quando você desceu um monte, como Pedro, João e Tiago desceu, eles tinham missão para ser cumprido, porque aqui hoje está maravilhoso, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, só que nós temos combate espiritual aí fora, nós temos família para levar para o céu, mas eu e você não temos coragem de rezar com a família, mas nós temos coragem de ficar gastando tempo com controle remoto na mão. Quantos foram convidados para estar aqui hoje? Vocês não têm noção quantos não eu recebi. E meu coração corta. Você sabe por que meu coração corta? Eu falo assim: não tem presença de Deus. Se não tem presença de Deus, não tem tenda. Se não tem tenda, a família está destruída. Esse homem está destruído.
Porque por fora arremete uma coisa, mas por dentro está destruído. Foi o que aconteceu com o povo de Israel naquele ano. O povo por fora estava tudo correto, mas por dentro estava destruído. Quantos de nós estamos aqui hoje destruídos? Quantos de nós chegou aqui hoje destruído por dentro? Autocobrança, depressão, angústia, adultério, pecado. Quantos de nós que chegou aqui hoje planejando o divórcio? Quantos de nós chegou aqui hoje pensando o que vai fazer? Quantos de nós chegou aqui hoje pensando como que vai se matar? Que já não aguenta mais a pressão. Você e eu não vai aguentar, filho, enquanto você não ficar na tenda, na presença de Deus. Isso que eu quero dizer para você, filho. Para você, para você, para você. Para você, para você, para você. Se você não estiver, grave isso, na presença de Deus, você não vai aguentar. E não existe meia boca. Deus não quer você pela metade. Deus não quer eu e você pela metade, mornidão. Deus não quer homem morno, porque o morno em Apocalipse vai dizer que Deus vai te vomitar, nem o demônio te quer. Nós precisamos de homem que entra na tenda, que tem a presença de Deus. Porque homem sem presença de Deus, filho, é um homem já destruído. É um homem que sorri, mas por dentro está destruído. É um homem que acha que está na tenda, mas está na porta da tenda. E Deus quer você dentro da tenda, amém? Deus quer presença de Deus, amém? Amém? A tua família, olha aqui para mim. A tua esposa precisa olhar para mim e para você com os olhos de admiração. E a tua esposa, filho, a minha esposa não me admira pelo carro que eu tenho, pelo emprego que eu tenho. Ela me admira pelo marido que eu sou. Ela me admira pelo pai que eu sou. Ela me admira, filho, pelo abraço que eu dou nela, pelas brincadeiras com os meus filhos. Ela admira eu quando eu chamo eles para rezarem. Ela me admira, que nem ela está ali no fundo agora rezando. A minha maior alegria, não tem promoção, não tem aumento de salário, maior do que quando a minha filha ou o meu filho olha para mim e fala: nossa pai, que massa, o senhor estava muito doido naquele congresso, pai. Isso não tem preço, filho. Isso é presença de Deus. A sua esposa, filho, ela quer um abraço teu no final do dia. A tua esposa, ela quer um respeito teu. Isso é presença de Deus. A tua esposa, filho, quer uma palavra de cura. Sabe qual é ou não? Alguém sabe? Qual é a palavra de cura que um homem, um esposo profetiza sobre a esposa? Eu te amo. Eu te amo resume respeito, gratidão, admiração, carinho. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa: eu te amo?
Qual foi a última vez que você deu um abraço nela forte e cantou no ouvido dela, eu te amo? Fala para mim. Isso é presença de Deus, filho. Deus não quer, a esposa não quer, filho, morar no melhor palácio do mundo, mas ela quer um homem, um marido, que a respeita, que a ama, e que leva ela para o céu. Isso é presença de Deus na nossa vida, é entrar na tenda e ficar na tenda. Nós precisamos estar na tenda, na presença de Deus. Homem, quando é levantado, a tenda é reconstruída. Deus levanta o que caiu. Deus repara as brechas. Radames, eu estou indo na adoração, você me vê lá toda sexta-feira. Uma das coisas que eu reclamo com a minha esposa, às vezes, reclamo não, eu compartilho com ela. Quando eu convido um homem para adoração, para entrar na tenda, na presença de Deus, o homem ele tem a coragem de olhar para mim e falar, bicho, não dá, é numa sexta-feira, é o dia de eu relaxar e tomar uma. Olha para mim aqui, irmão, isso é presença de Deus? Isso é presença de Deus, irmão? Isso é entrar na tenda, irmão? Isso é tenda destruída. Mas quando o homem dá o seu sim, porra, só na glória, eu mereço. Mas merece o quê? O mundo ou o céu? Você já perguntou isso para você? Deus quer você no céu, filho. E nós temos que trabalhar a semana inteira assim, no final de semana rezar, entrar na tenda, ficar na tenda, presença de Deus. Porra, Radames, numa sexta-feira, não, Radames, não dá, final de semana, cara, não dá, eu viajo muito a semana inteira, meu final de semana eu tenho que estar em casa. Não está na tenda, não está na presença de Deus. Mas mesmo que você, meu irmão, esteja aqui hoje, mesmo que nós vamos na adoração na sexta-feira à noite, mesmo que nós participamos da Santa Missa, mesmo que nós participamos da Eucaristia, da confissão, nós precisamos fechar as brechas, porque Deus quer esse dia, e Ele já começou desde manhã, a reparar brechas. A brecha, filho, é seus vícios, pornografia, ira, orgulho, frieza espiritual, falta de perdão, filho, isso é brecha. Nós precisamos fechar essas brechas, mas essas brechas só são fechadas quando você entra na tenda, na presença de Deus, porque existe uma caminhada, e a caminhada ela tem que ser perseverante. Para chegar no céu é caminhada, filho, é caminhada, é levanta, cai, cai, levanta, levanta, cai, confissão, Eucaristia, levanta, cai, adoração, 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 Eucaristia, Santa Missa, levanta, cai, Santo Terço, 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 Santo Terço, terço, levanta, cai, confissão. Isso é perseverança, isso é presença de Deus, isso é estar na tenda, isso é salvação para a família e para você, para mim. Fecha as brechas. E para fechar as brechas, permite que Jesus, nesse final de dia, se ainda não reparou as suas brechas, se permita que Ele repare essa tarde.
na sua cura, na sua libertação para sua casa. Todos os vícios, pornografia, celular, ira, orgulho, deixa fechar essas brechas hoje. Jesus fala, eu restaurarei as ruínas. Relacionamentos quebrados, sonhos abandonados. Quantos de nós homens chegamos aqui hoje que não sonha mais? Que não senta mais com a família para sonhar. Para sonhar. Sonhar com uma viagem. Sonhar com a sua casa, filha. Isso é presença de Deus. Fazer planos. Quantos de nós estamos aqui que não sonha mais? Não sonha mais com a santidade, não sonha mais com o céu, não sonha mais. Deixa Deus nesse final do dia te curar e deixar e trazer de volta os teus sonhos. Quantos sonhos, filhos, ficaram para trás na tua vida? Quantos sonhos de criança, de jovem, de adolescente, que hoje você fala, mas você foi um sonho passado. Sonha, filho. Deus quer que você sonhe. Primeiro sonhar com o céu. Sonhar com o seu dia a dia. Sonhar com a sua esposa, com seus filhos, planejar. Ministérios parados, filho. Você que participava. Radames. Eu participava da intercessão, era do fogo. Passado, filhão, já foi. Eu fazia parte da liturgia da igreja. Mas daí entrou um coordenador, trocou de sacerdote, começaram a mudar um monte de coisinha. Eu falei, o que? Isso não é mais comigo. Falta presença de Deus. Porque eu e você não é melhor que qualquer um. Cadê teu ministério, filho? Quantos aqui que abandonou o ministério de ser ministro da Eucaristia por mimimi? Falar nisso, tem um ursinho ali no fundo para quem é mimizento. Quem quiser pegar depois lá, pega. Porque o nosso maior problema é homem mimizento. É por isso essas máquinas de urso aí não tá vencendo mais. Tanto homem mimizento. Ir lá pegar o ursinho. Volta para o seu ministério, filho. Ministério da liturgia, grupo de oração, homens adoradores, filho, mimizento. Eu não concordo com o que o Radames fala, você não precisa concordar nada comigo, concorda com Cristo. Não aceita nada, não aceita uma correção. Eu sou corrigido, filho, 24 horas por dia. Pelo meu sacerdote, pelo meu bispo, pela minha esposa, pelos meus filhos, porque eu quero ter presença de Deus na minha vida. Todos os dias eu busco presença de Deus. Bate no seu peito e fala, eu quero presença de Deus. Eu não abro mão de presença de Deus. Famílias feridas. Quantas famílias feridas, machucadas, pela falta de perdão, pecado, falta de respeito, falta de humildade dentro da sua casa, falta de paciência por mim. Às vezes, meu irmão, nós somos homens. Nós somos muitos racionais e Deus criou nós mesmos racional. Quantas vezes, alguma das vezes, a gente está nervoso, preocupado com as coisas de casa, isso é normal. Isso é preocupação mesmo e tem que ter, porque o homem que não tem presença de Deus. Eu preciso que você grava isso, presença de Deus. Porque a partir de hoje, tudo que você vai fazer, você vai lembrar a presença de Deus.
Tenda, presença de Deus. Eu quero que você leve desse congresso hoje. Presença de Deus, tenda. Tenda a presença de Deus. Quantas famílias machucadas. Às vezes, realmente, falta paciência, preocupação, fica sem dormir. A gente acaba sendo grosseiro com as nossas esposas, com os nossos filhos. Acontece, porque a gente não é robô. Amém? Mas nós temos que depois ter a humildade de reconhecer o erro, que você e eu não precisaria daquela grosseria, porque ela nem sabe o que está acontecendo, mas de voltar e reparar, fechar as brechas. Ó, esposa, me perdoe, eu fui grosso com você. Mas sabe por que eu fui grosso? É preocupação com vocês, meu salário não está dando. Eu fiquei sem dormir essa noite, de tanta preocupação com vocês, porque ela não sabe, às vezes a tua esposa não sabe das tuas preocupações, porque você não consegue compartilhar. É por isso que tem muitas famílias feridas, muitas esposas doentes. Então volta, filho, e fecha as brechas. Fala, esposa, me perdoe pela minha grosseria, mas você sabe que eu te amo. Isso é curar feridas, amém? Eu estou falando aqui, tem muita gente, eu tenho certeza que está lembrando de alguns momentos que aconteceu. Então quando chegar na sua casa, você pede perdão para essa esposa e fala, tal dia eu fui grosso com você, por isso, me perdoe. Para a gente já ir encerrando, eu quero que os meninos já vão se preparando. O sacerdote já está aí? Bate no seu peito novamente. Eu quero que você grava isso no seu coração. Presença de Deus. Presença de Deus. Deus não quer apenas levantar nós. Ele quer reconstruir tudo o que caiu. Presta atenção, olha para mim. Olha para mim aqui. Vou repetir para você. Deus não quer apenas levantar nós essa tarde, mas Ele quer reconstruir tudo o que caiu, amém? A tenda vai levantar, amém? A tenda já levantou, amém? A brecha vai fechar, amém? A ruína vai ser reconstruída, amém? O que o inimigo derrubou, Deus vai erguer com glória, amém? Amém? Diga para você, no seu íntimo, presença de Deus. Deus reconstruiu a sua tenda hoje, sua família, sua saúde, seu caráter, sua paciência. Deus trouxe você e eu aqui hoje, filho, para nos forjar, preparar, para que nós saímos daqui guerreiros, amém? Que nós saímos daqui com o rosto resplandecente, para nossas lutas diárias lá fora, que o mundo está lá, louco, o demônio, para destruir eu e você e as nossas famílias. Jesus vai entrar aqui, vai andar no meio de nós. É presença de Deus. É tenda. Revelação. E hoje nós rezando diante desse congresso,